Nós vamos ler apenas as escrituras, que não vou fazer comentário, mas é bom que às vezes outras pessoas vão ouvir esta pequena palestra, pequena narração aqui, e pode ajudar outras pessoas que têm ainda alguma dificuldade acerca do batismo, e então pode com isso ficar bem esclarecido, né? Isso é muitíssimo importante para as pessoas terem convicção, ter certeza do que está fazendo, porque na verdade é uma passagem. Nós temos sempre falado de passagem, né? De êxodo. É uma saída do mundo para entrar na caminhada no deserto para a vida de santificação e, na verdade, aguardar o arrebatamento, aguardar a boda do Cordeiro, aguardar o milênio, aguardar então um novo céu e nova terra. Mas o primeiro passo da vida cristã implica-se, em primeiro lugar, o arrependimento, batismo nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, e não nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Muitíssimas pessoas já desceram as águas usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas na verdade era usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer pessoa que tem um bom senso sabe que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas são títulos e descrições de uma e a mesma pessoa. E esta pessoa é Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, o próprio Jesus, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, ele reuniu com seus discípulos para dar-lhes as últimas instruções para o batismo, para a verdadeira vida cristã, antes dele se ascender ao céu. Então ele disse para os seus discípulos assim, e está dizendo também para nós nesta hora, para o candidato, principalmente ao batismo nesta manhã, e para você que estarão ouvindo esta pequena narração, daqui por diante, através às vezes da internet, do WhatsApp, você que tem alguma dúvida, porque você foi batizado como bebê, e a Bíblia exige arrependimento em uma criança. Um bebê não sabe o que é arrepender-se de pecado. Para começar, não tem culpa de ter vindo ao mundo. Se uma criança nascer e partir como bebê, já é salvo. Não tem nem mesmo que passar por mais nada. Ah, mas é por causa do batismo, do pecado de Adão. Não, o pecado de Adão, o pecado que foi... Adão teve que responder pelos seus pecados, não pelo pecado de seu bebê, de maneira nenhuma. Mas o batismo exige isso aqui, arrependimento. Preste bem atenção, porque vai ajudar a todos. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Jesus está dando a ordem para os apóstolos. Ide. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando-os em nome, não em nomes, mas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Chamando vossa atenção, analisa-se que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos e descrições de uma pessoa, são os 3 títulos da divindade. Então não se trata de 3 pessoas, mas de uma pessoa, com esses 3 ofícios, e esta pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, em torno de 712 anos antes que isso acontecesse, ele disse no capítulo 7, versículo 14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 23, disse, Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Também no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O menino, então, que iria nascer, após 712 anos depois, o garotinho, ele já vinha ao mundo nessa condição. O menino nos nasceu, Jesus, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O menino já nasceu como Deus forte, Pai da eternidade, já nasceu como Pai, e príncipe da paz. Então preste bem atenção, porque você que ainda não foi batizado nos títulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, você carece de descer as águas e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus deu a ordem para que eles ensinassem, e nós estamos cumprindo exatamente a ordem do Senhor Jesus, que por sua vez foi cumprido pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Então, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, no livro de Marcos 16, versículo 16, diz assim, Marcos capítulo 16, vocês observam que depende inteiramente de arrependimento. Marcos 16, a partir do versículo 14, que é a mesma narração, que diz, finalmente, apareceu aos 11, porque Judas Iscariote já havia traído Jesus, já havia se enforcado. Então, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto as suas incredulidades, dureza do coração, por não haverem crido no que o havia visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É isso que nós estamos fazendo. Quem crer e for batizado, um bebê não sabe crer em nada. Eu creio que só isto já serviria para as pessoas que ainda têm esse tipo de dúvida, que uma criança tem que ser batizada. Não, uma criança deve ser levado à igreja, o sacerdote deve apresentar aquela criança, não batizar a criança, não existe isso, porque depende de crer, de se arrepender. E arrepender de quê? Uma criança nunca adulterou, nunca mentiu, nunca roubou. Uma criança não tem com que se arrepender de nada. Então preste bem atenção, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é necessário que você se arrependa e que você seja batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que seus pecados outrora foram lançados no mar do esquecimento, e você saiu o novo homem ou a nova mulher. Você saiu com a mesma natureza. Então daí para frente você tem que caminhar no deserto da santificação. Cada dia que passa, se você comete um erro, procure consertar enquanto é tempo, antes que a noite chegue. Isso é antes que você parta para o outro lado, levando bagagem do pecado sobre si. Então vejamos que essas pessoas, então, diz Jesus, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Os discípulos, cumprindo então esta ordem, em Atos no capítulo 2, cumprindo esta ordem, vejamos como foi que os apóstolos realizaram. Eles estavam então no cenáculo, esperando até que do alto fosse revestido do poder. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui cumpriu sobre eles a profecia de Joel 2, versículo 28. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, agora sim foi que eles cumpriram a ordem de Jesus em Mateus 28, 19. Mesmo assim, no versículo 14, sempre houve as pessoas duvidosas, pode haver também nos nossos dias, é claro, as pessoas que são, não vou nem dizer incrédulo, não foram ainda bem instruídos, mas ainda carrega dúvida. Mas no versículo 14 de Atos capítulo 2, mesmo depois da descida do Espírito Santo, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso se cumpre o que foi dito pelo próprio Jesus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Então, aquela grande multidão, ouvindo essa narração do apóstolo Pedro e os demais apóstolos, fez a pergunta em Atos 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, outra vez, arrependei-vos. Pega a sua bebezinha no seu braço e diz para ela: arrepende, minha filha, arrepende, meu filho. Arrepender de quê? E para ela, você está falando inglês? Não sabe de nada, nem do que você está falando. Arrepender, arrepende, bebezinho. Como você tem coragem de pegar a sua bebezinha e levar ao sacerdote para batizá-lo? Para quê? Perdão de quê? Então vejamos muito atentamente. Você que estará ouvindo isso, você precisa de passar por esse processo. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui está o nome daqueles 3 títulos maiores da divindade. Aquele que nasceu já como Pai, ele nasceu como Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, é o que disse o profeta Isaías no seu capítulo, me ajuda aí? Capítulo 9, versículo 6. Pense bem nisso. Então veja, disse-lhe a Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e dizia: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não quer você também fazer parte com esse número que estão no pó da terra e estão aguardando pela nossa perfeição, para ser levantados juntos, sermos levados ao encontro do Senhor nos ares? Mas para isto você precisa de ser batizado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. A última escritura que eu quero deixar convosco nesta hora é João capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não emprestou, não, ele deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por causa da incredulidade. Se você não crê nisso que vocês estão ouvindo, serão condenados. Não tem como fugir, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Porquanto não crê no nome, não nos títulos. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus e as trevas é o pecado. É a prostituição, é a mentira, é o roubo, é as drogas, é os vícios e tudo mais. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que vem para a luz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, ou sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a sua atitude, sua vida, a maneira que você está vivendo, está expressando a qualidade de espírito que está dentro de você. Deus abençoe a todos, presentes e aqueles que ouvirão consecutivamente através da internet. Seu nome aqui? Samuel Alves de Oliveira. Samuel Alves de Oliveira. Olá. Quer o microfone? Não. Não? Você não. Como os apóstolos receberam a ordem de Jesus, em Mateus 28, versículo 19, e cumpriu-se em Atos 2:38, usando o nome do Senhor Jesus Cristo para o batismo, eu também te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e para que você receba o dom do Espírito Santo. Leva